Você tem se sentido rejeitado ou rejeitada pelo Senhor Jesus Cristo? Você tem feito coisas para Deus e parece que Deus não está te vendo, ou parece que Ele não está querendo receber o seu sacrifício ou a sua oferta? Vamos meditar comigo num texto que está lá em Gênesis. Esse versículo está em Gênesis 4, a partir do 2 em diante. Eu quero ler com vocês. Deus vai te pegar aqui hoje, irmãos. A palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Então o Senhor Jesus vai pegar você e vai ministrar a sua vida, tá bom? Em Gênesis 4, no versículo 2, diz o seguinte: Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. E o Caim falou com o seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Irmãos, aqui a gente vê claramente duas ofertas. Primeiramente, a gente vê dois irmãos, né, da mesma tribo, criados do mesmo jeito, nascidos da mesma mãe, que é Eva, a mãe de todos, lá no princípio. O contexto da palavra de Deus aqui nós temos que entender. Esses filhos, provavelmente, Caim e Abel, provavelmente foram filhos depois que Adão e Eva caíram. E assim que Satanás corrompeu Eva e eles caíram, eles tiveram esses dois filhos, Caim e Abel. Mas a Bíblia nos relata algo aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre a origem de Caim e de Abel, se eles eram antes ou depois do pecado. O que eu quero trazer aqui, a reflexão que o Espírito Santo me pede para ministrar aqui, é qual foi a oferta de Caim e qual foi a oferta de Abel. Qual foi a maldição de Caim? Presta atenção, irmão, nessa palavra. Aqui fala que Abel, ele entregou o melhor, a primícia. Abel entregou a primícia daquilo que ele produzia, né? Dos animais aos quais ele criava, ele entregou a primícia para Deus. Só que fala que Caim, ele pegou uma oferta simplesmente da terra dele, ele pegou uma oferta que não foi a primícia. A Bíblia detalha bem, irmãos, que quem deu a primícia foi Abel. O que é a primícia? O que é a primícia hoje? A primícia é você tirar algo que vai te custar, algo que vai ser sacrifício para você, algo que vai custar, sim, sacrifício, sangue, suor. A primícia, no meu entendimento e do entendimento bíblico, é algo bom. Tirava a primícia das ofertas para agradar o Senhor. O dízimo que você dá hoje, eu dou na igreja hoje, é a primícia, é a primeira parte atirada para o Senhor. Isso é reconhecer que Deus é autoridade na sua vida. Isso é reconhecer que Deus, ele está andando com você, ele está te suprindo, ele está te dando saúde. Quando você tira a primícia, entrega a primícia de algo para Deus, você está reconhecendo, você está dizendo assim: Senhor, o Senhor é o meu socorro. O Senhor me supriu até aqui. O Senhor trouxe para mim vida, o Senhor me trouxe saúde. O Senhor fez com que eu acordasse de manhã e eu reconheço que o Senhor é soberano. E a primícia, a primeira parte de tudo que eu ganhei, eu quero entregar ao Senhor para te honrar, não como barganha, não para ser reconhecido, não para o Senhor olhar com dó para mim, nem olhar com orgulho para mim, não. Eu quero reconhecer do meu coração que a primícia, ela é tua, ela é para o Senhor. Eu quero te reconhecer como meu Deus. Então, quando a Bíblia fala que Abel ele deu a primícia do
dos seus animais e ele entregou ao Senhor, e o Senhor já se agradou com isso. Fala que Caim entregou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Você percebe como a Bíblia ela é específica em mostrar que Caim, ele entregou simplesmente uma oferta para Deus? A pergunta hoje aqui, meus irmãos, é o que você e eu temos entregado ao Senhor? O que nós temos levado nos pés do Senhor? O que nós temos feito? E eu vou abrir o leque para ofertas, não só financeiramente, mas a oferta para o Senhor hoje, no meu ver, é você ofertar o seu tempo, é você ofertar a sua paciência para alguém, é você ofertar o seu ouvido, é você ofertar palavras a pessoas, é você ter domínio próprio, é produzir os frutos do Espírito. Como você tem feito isso? Eu vejo pessoas, irmãos, na casa do Senhor, pessoas que estão servindo ali a obra do Senhor. Sabe como essas pessoas elas servem ao Senhor? Assim como elas ofertam ao Senhor, servindo a Deus, como Caim entregou ao Senhor uma oferta, elas entregam a sua oferta ressanchosas, com um olhar de tortura, uma oferta com um olhar tortuoso, que é uma tortura para ela estar ali, é um fardo, sabe? Muitos entregam as ofertas para Deus como fardo. Muitos de nós reclamamos, sabe, de pegar uma escala, às vezes, para ajudar uma pessoa ali que está, um líder que está carregando um ministério nas costas. E eu estou falando, essa palavra também, ela bate muito em quem já é cristão, quem já serve na casa do Senhor. Então você vê pessoas, às vezes, que quando elas estavam no mundo, elas não tinham tempo ruim para servir Satanás, né? Porque saíam, faziam as coisas, não tinha hora para chegar, e agora elas reclamam porque elas precisam cumprir uma escala na igreja, elas precisam ofertar o Senhor, seu tempo, às vezes. Eu não estou nem falando de dízimo, tá, meu irmão? Não vou nem bater na tecla financeira, eu estou falando de você ofertar algo para o Senhor, seja o que for. Isso inclui o que Deus tem tocado no seu coração. A palavra é uma espada de dois gumes. Aonde ela cortar na sua vida, receba e mude esse comportamento. E aí fala lá na frente que Deus não recebeu a oferta de Caim. E Caim ficou com raiva, Caim ficou com ódio, Caim ficou com inveja do seu irmão. Então, às vezes, o que simboliza esse não aceitou? E o Senhor não aceitou a oferta de quem entregou uma oferta badarosca para Deus. Uma oferta que não custou nada. Simplesmente eu vou entregar isso aqui, que para mim é a sobra, é o que sobrou. Ou é simplesmente algo, eu vou separar aqui algo para Deus, mas nada muito importante. Não, irmãos. Deus não recebe ofertas de tolos. Deus não recebe ofertas de murmuradores. Deus não recebe ofertas de quem está entregando com fardo. Por isso que a palavra de Deus diz: se você está em contenda com seu irmão, não oferte, porque o Senhor não vai receber. Não é sobre a gente, irmão, não é sobre você, não é sobre o que você precisa separar para você e o que você precisa entregar para Deus. Não é sobre você reconhecer o Senhor como primícia na sua vida, como aquele Deus que permitiu que você acordasse cedo, permitiu que você levantasse a sua cama, permitiu que você abrisse os olhos, permitiu que você chegasse onde você tinha que chegar, cumprisse onde você tinha que cumprir, plantasse o que você tinha que plantar, depois colhesse o que você tinha que colher. Isso que Abel fez aqui é algo que poucos cristãos fazem hoje. Aí as coisas começam a dar certo, irmãos. E outra, tá? Não quer dizer que as coisas dando certo, Deus está no negócio. Mas você vê que Deus recebe como oferta agradável uma oferta que Abel lançou a ele, aos pés dele. Abel entendeu, ele entendeu que Deus era a primícia na vida dele. Que as ofertas, as melhores ofertas, elas precisam ser entregadas para Deus. O que eu tiro com isso hoje, meu irmão? Eu tiro com isso hoje você às vezes está fazendo algo que você não gosta. Deus permitiu que você, vamos usar um contexto aqui muito conhecido no meio cristão e no meio das pessoas mais humildes como eu. Você, por exemplo, odeia trabalhar de sábado. Você não gosta de trabalhar de sábado. Isso para você é inaceitável, trabalhar de sábado. Mas Deus permitiu que você arrumasse emprego numa empresa que trabalhasse de sábado.
E aí todos os sábados você tá lá naquela empresa, servindo ali, fazendo o seu melhor, né? Trabalhando para o Senhor, fazendo na obra do trabalho, a obra de Deus, porque quem oferta ao Senhor, oferta em qualquer coisa, irmãos. Você oferta a Deus tratando bem seus filhos, você oferta ao Senhor trabalhando honestamente com honra no seu emprego, você oferta a Deus numa escala na igreja. Então você vive ao redor da oferta agradável ao Senhor. Você vive ao redor em entregar o melhor para Deus. Isso pode ser no campo ministerial, no campo financeiro, no seu emprego, tá? Na sua vida pessoal e na sua vida sexual, na sua vida, sabe? É tudo, irmãos, entregar o melhor para Deus. E aí de um tempo para cá, você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a não reconhecer mais que o Senhor está fazendo por você. Você começa a fazer como o povo do Egito, murmurar e reclamar do maná, porque não é o suficiente. Você tem o seu celularzinho, o Xiaomizinho bom lá, Android, mas você quer o iPhone 17, o iPhone 18, porque todo mundo tem um iPhone, aí você começa a reclamar e murmurar. Deu para entender um pouco do contexto? Caim, nesse contexto de oferta, Caim ele tirou simplesmente algo lá e deu para Deus. Mas Abel, ele tirou o seu melhor, a primícia, o primeiro, aquilo que custava, aquilo que não tem marca, aquilo que não tem mácula, aquilo que é perfeito, aquilo que custou para Abel entregar, e é exatamente essa oferta que ele entrega ao Senhor. Veja bem, meus irmãos, na igreja de hoje, na igreja moderna de hoje, as pessoas, elas criam fardos por servir a Deus. É um fardo eu estar aqui nesse horário ainda no culto. É um fardo o pastor ficar até tarde na palavra e não ter a noção de tempo, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu já vi pessoas que falaram, eu preciso cumprir a escala, né? Fazer o quê? Meu Deus, irmão. Meu Deus, minha irmã. Se é um fardo servir ao Senhor, você está servindo para se aparecer? Você está servindo para cumprir uma agenda, como Caim fez aqui? Caim tirou um fruto da terra e deu lá para cumprir. Eu vou fazer, meu irmão fez. Eu vou ter que fazer também, né? Eu preciso fazer igual também, né? Para as pessoas verem que eu estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa, né? Para mim poder estar ali, né, em dia no calendário espiritual do Senhor, né? Mas e o seu coração? E o seu coração, varão? E o seu coração, varoa? Em servir? Você tem gosto em servir ao Senhor? Se não tem, sai fora, não sirva, vai ser ministrado, porque isso pode acontecer com você. A inveja pode entrar no seu coração, o pecado, a iniquidade de Satanás pode entrar no seu coração. Você tem inveja de alguém que está dando certo na obra. Mas aquele irmãozinho ali, ele foi ungido já, ele é diácono, ele é presbítero. Eu ainda não sou, mas eu faço as mesmas coisas que ele, eu consigo fazer o que ele faz. Eu também prego. Aí vem no seu coração algo que Deus abomina, que é a soberba, que é a inveja, que é o orgulho próprio, irmão. E aí Deus vai lá, depois que Caim fez aquilo, Caim fez o quê? Caim comete na Bíblia o primeiro assassinato da Bíblia. Caim tira a vida do seu irmão. Por inveja, simplesmente. Só que nesse contexto espiritual, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, como nesse contexto aqui também dos dias de hoje. A terra gritando o sangue do seu irmão Abel simboliza que Deus sabe o que tem no seu coração e sabe que você já fez ou que você pensa em fazer. Sabe como você age, como você pensa, como você enxerga os seus irmãos, como você enxerga a obra dele, como você serve a obra dele. Deus sonda o seu coração terreno, que é a terra onde nós somos feitos de barro. Deus sonda esse corpo terreno aqui, nas entranhas, irmãos. E ele sabe o que tem aí dentro. A terra simboliza, o sangue na terra clamando o nome do irmão dele, simboliza que Deus conhece eu e você, nossos corações falhos, tá? A Bíblia relata, irmãos, que Deus alerta Caim. Você percebe uma coisa aqui? Você percebe que Deus não fala nada para Abel. Deus não aparece para Abel
E não fala que o pecado está à porta para ele vigiar. Deus não fala nada para Abel. Ele simplesmente recebe agradavelmente o sacrifício e a oferta de Abel. Mas para Caim, Deus aparece e fala, Caim, tipo, ele quer dizer o quê? Não fique assim, se você errou, cuidado com o pecado. Tenta ver onde você errou e vem me entregar a oferta de novo. Deus só falta dizer isso. E só que Caim, em vez de entender o que Deus está falando com ele, Deus falou com ele, irmãos. Às vezes Deus tem falado tanto com você já, Deus tem falado tanto na sua vida, na sua casa, nas situações do seu dia a dia, e você tem ficado com um semblante desfalecido, tem ficado triste, chateadinho, melindrosinho. Ah, Senhor, nossa, não recebe. Não vai receber meu sacrifício. E aí você entende que esse sentimento de tristeza, depressivo, que Deus não te aceita, gera depois no seu coração ira, gera inveja, e você tem atitudes que não agradam a Deus, atitudes que vão trazer sentença para a sua vida. Sabe qual é a atitude? A morte. A morte vai trazer sentença. Sentença, meu irmão. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Sabe, meus irmãos, hoje eu vejo muitos perdidos nisso, na ira, na inveja, querendo ser o que não é em Cristo. E aí, irmãos, o que é triste aqui, depois que Caim faz o que faz, né? Deus, ele dá uma sentença. Percebe a maldição do que o Senhor disse a Caim. Caim, ele lidava com a agricultura, certo? Ele plantava. Então ele era um agricultor. E Abel mexia com animais. Caim plantava sementes. E aí Deus disse a Caim: o que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso agora você é amaldiçoado pela terra. Veja bem, irmão. Você é amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Presta atenção no versículo 12, na maldição de Caim, que Deus proferiu na vida dele. No versículo 12, quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará seu fruto. Você será fugitivo sem rumo pela terra. Irmãos, você entende aqui que Caim, ele era um agricultor que ele não podia mais plantar? Deus amaldiçoou as mãos de Caim. E tudo que Caim plantasse não daria fruto. Então, ele não teria alimento mais para ele. Ele teria que viver da caça, ele teria que viver da morte, matar outros animais para que ele se satisfaça e coma, porque dos vegetais, dos frutos, da semente, ele não tinha mais o direito. Então eu enxergo aqui espiritualmente que tem pessoas que não estão dando fruto mais, tem pessoas que não estão mais dando fruto no Senhor, tem pessoas que estão paralisadas ali, não conseguem mais romper em Cristo. Simplesmente a palavra que o Espírito Santo quer trazer aqui, irmão, é o seguinte: você não tem dado fruto, você está paralisado, você está com as mãos manchadas pelo seu orgulho, pelo seu pecado, pela sua ira, pela sua depressão, porque as coisas não acontecem. E quais são atitudes que você tem tomado? Nesse contexto aqui, irmãos, Caim, ele perdeu a terra. Ele teve que sair de um contexto de vida para ser fugitivo sem dar frutos. O Espírito Santo de Deus quer que eu ministre no seu coração hoje. Sabe o que? Se arrependa. Sabe, Deus está falando o que falou para Caim. Se arrependa. O pecado está à porta. Você deve resistir. Você deve resistir ao pecado. Lá no começo ele falou isso. Por que está irado, filho? Porque desfaleceu o seu semblante. Se você fizer o bem, não se levantará? Irmão, se você está nessa situação de que está tudo paralisado, você tem servido... Cada um sabe aqui como tem servido a Deus. Então, se no seu coração você tem servido a Deus com ira, às vezes com rebeldia, sabe? Está desfalecido o semblante, tente fazer o bem, tente fazer o que é certo. Tente se sacrificar, reconheça a melhor oportunidade de você adorar ao Senhor é na prova, é no território de prova, porque aí você glorifica Ele, entrega para Ele, tá? O bem, Ele vai levantar a sua vida. Se
você, porém, não fizer o bem, o pecado está à porta, à espreita, esperando uma brecha. Isso se ele não já entrou no seu coração. Deus manda te dizer aqui, faça o bem, mude de atitude, entregue a primícia com honra, com amor, entregue o seu melhor para Deus com amor, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar com um olhar de tortura para outras pessoas, principalmente para aqueles que você tem mais intimidade para falar. Ah, meu Deus, eu vou ter que servir de novo. Sabe, meu irmão, sirva com amor, entregue o bem ao Senhor, porque o mal está sempre à espreita para nos derrubar. E essa é a palavra que o Espírito Santo manda eu trazer para você. Você tem feito o quê com o que Deus tem pedido para você? As ofertas que você tem entregado ao Senhor, elas têm sido ofertas de primícia ou uma oferta qualquer? Uma oferta que para Deus tanto faz, uma oferta que para Deus tanto fez. Ah não, eu vou entregar qualquer coisa aqui, já era. Não, irmãos. Entregue o melhor, faça com excelência. Mesmo que custe algo, faça com excelência, faça com amor. Honre a obra do Senhor e o bem será a sua base. E as suas mãos serão limpas para plantar. E você vai dar frutos. A Bíblia fala de frutos como a qualidade principal que a figueira precisa ter. Porque senão Jesus manda queimar. Jesus tira e seca aquela figueira que não dá frutos. Se você não dá frutos, você não é cristão. Se não tem frutos na sua vida, você não vai reproduzir nada, vai ficar inerte, parado. E toda a sua vida, todo o seu ministério, sacerdote do lar, vai ficar parado. E Deus quer que você não tenha mais esse sentimento de depressão, de coitadinho, sabe? Ah, ninguém me viu, Deus não quer receber a minha oração, nem o meu clamor, eu não estou sendo visto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Reverta esse comportamento na sua vida, meu irmão e minha irmã. Reverta em nome de Jesus. Glória a Deus, espero que Deus tenha falado com você. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.